Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados, cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes tantas dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos disse quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Amados irmãos e irmãs, celebramos o terceiro domingo do tempo da Páscoa, trazendo como referência a cada um de nós a compreensão e a fé na ressurreição. Nós temos que observar que cada evangelista foi apontando caminhos de como os discípulos foram acreditando, foram percebendo e foram aderindo e professando a fé no ressuscitado. Vejam que na semana passada ouvíamos João a nos ensinar que Jesus de fato estava vivo e apareceu ao grupo dos apóstolos. Este domingo, a igreja nos propõe ouvir o evangelista Lucas e aquilo que ele orienta como sendo sinais da ressurreição. Para que a gente vá amadurecendo na experiência, nós temos dentre os sinais da ressurreição o túmulo vazio, como ouvíamos no domingo de Páscoa. Domingo passado ouvíamos uma das aparições e agora nós vamos ouvir neste domingo a continuidade do texto dos discípulos de Emaús, onde Jesus é reconhecido
no partir do pão, agora aparecendo ao grupo dos discípulos, que se assusta. No entanto, entendem que ele é Jesus. É importante a gente perceber que esse texto, esse recorte, ele é seguido exatamente do momento em que os dois discípulos de Emaús voltam para Jerusalém. Contam aos discípulos que Jesus havia aparecido e que eles reconhecem Jesus no partir do pão. E estão lá contando para os demais o que havia acontecido, e Jesus aparece no meio deles. Jesus aparece, e aqui também Lucas destaca a saudação pascal. Qual a saudação pascal? O Shalom, a paz esteja convosco. Volto a dizer que essa saudação é muito significativa, porque ela marca exatamente a resposta de Jesus a tudo que fizeram a ele. Crucificado, flagelado, humilhado, ele responde com a paz. A paz esteja convosco. Aí então, o Evangelho nos narra que os discípulos ficaram assustados, pensando que ele fosse um fantasma. Olha que interessante, nós tivemos lá no início várias falas distorcidas sobre a ressurreição. Alguns disseram que o corpo havia sido roubado, outros disseram que na verdade Jesus nem tinha morrido, quem dirá ressuscitado. No entanto, aqui em Lucas é muito tranquilo ao dizer que Jesus não era um fantasma a partir dos sinais da crucificação. Vejam que quando Jesus percebe o assombro e o susto, ele imediatamente mostra o quê? As mãos e os pés. As mãos que foram perfuradas com pregos, os pés a mesma coisa, tudo para que eles entendessem que aquele que estava diante deles era o crucificado, mas agora ressuscitado. Vejam que aí a gente percebe que para abrir a inteligência dos discípulos, Jesus os provoca. Aqui sou eu. Vejam as cicatrizes. É interessante de perceber que a ressurreição de Jesus, que será também a nossa ressurreição, ela traz a união definitiva, gloriosa e final do corpo e da alma. No entanto, de forma gloriosa, onde não haverá mais morte, mais dor e nem sofrimento. Por isso, eles se assustaram. No entanto, as cicatrizes mostravam: sou eu. Morri, mas ressuscitei. Os discípulos continuavam assustados. E Jesus, então, para provocar um pouquinho mais, diz a eles: vocês estão duvidando? Me dá alguma coisa para eu comer, que eu mostro para vocês que eu tenho um corpo glorioso, mas tenho um corpo. Jesus, então, recebe deles um pedaço de peixe, come, e aí então diz a eles: prestem atenção, o que vocês estão vendo foi tudo aquilo que eu tinha dito a vocês que aconteceria. Basta olhar na lei, nos profetas e nos livros históricos. Jesus aqui, ele aponta aos discípulos o caminho para compreender a ressurreição. Ele fez isso com os discípulos de Emaús. Revisitou as Escrituras, apontou onde na Bíblia judaica estava escrito nas profecias, lá desde Abraão, porque sabem, desde Abraão foi feita uma promessa, e essa promessa diria que Deus não nos deixaria abandonados, que Ele reconciliaria a humanidade com Ele, que seríamos
uma grande nação abençoada. Então, Jesus faz essa memória, remonta desde os livros da lei, o Pentateuco, passa pelas profecias, chega nos Salmos, nos livros históricos e diz: abram inteligência, percebam, voltem e percebam que tudo o que aconteceu comigo estava escrito. No entanto, eu ressuscitei. Aqui, a gente precisa ter clareza que naquele tempo não se sabia muito sobre o que viria depois da morte. Saduceus diziam que nada, fariseus diziam de um descanso, outros diziam que a alma separaria do corpo e ficaria dormindo até o dia final. Então havia várias interpretações. E Jesus então aponta com clareza: eu estou vivo e ressuscitado, e este será o caminho de cada um de vocês. Por isso, na primeira leitura, ouvimos os discípulos narrando ao povo, às autoridades: esse que vocês mataram, ressuscitou. E nós somos testemunhas disso. E aí, nos Atos dos Apóstolos, a gente vai ouvindo como é que surge a igreja, a partir da experiência com o ressuscitado. Como é que foram pessoas se convertendo e aderindo a Jesus Cristo a partir do anúncio da ressurreição. Então, este tempo na igreja é o tempo maior, é o tempo mais importante, e é o tempo também de cada um de nós abrir a inteligência e renovar a experiência com Cristo vivo, com Cristo ressuscitado, com aquele que vive e está no meio de nós. Por isso mesmo, nós temos 6 domingos para isso, para ativar em nós a glória da ressurreição, que é caminho de cada um de nós. Que Deus nos abra a inteligência e que esse anúncio de que o crucificado ressuscitou, nos ama, está no meio de nós, ecoe na nossa vida e nos traga alegria. Alegria é muito importante. Alegria de quem encontrou o sentido para a vida. Alegria de quem encontrou Deus. Alegria de quem sabe que Deus nos olha com amor e compaixão. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.